aqui uma das perguntas que me foi feita é quais são os candidatos à profilaxia de endocardite infecciosa? Então, como os senhores sabem, na última revisão das diretrizes da American Heart e American College de Cardiologia, houve uma mudança na indicação das classes para profilaxia de endocardite. Não existe mais classe 1 para indicação de profilaxia de endocardite. Os pacientes de alto risco, que são os portadores de prótese cardíaca, os pacientes com doença congênita cianótica, os pacientes com antecedentes de endocardite infecciosa e os pacientes transplantados que desenvolvem valvopatia, eles são considerados de alto risco e passaram a ser classe 2A de indicação da profilaxia. As valvopatias, de uma maneira geral, as válvulas nativas, reumática, prolapse, válvula mitral, elas passaram a classe 2B, ou seja, o benefício da profilaxia é igual ou um pouco maior do que o risco. Ou seja, essa indicação ficou, a maioria dos autores acha que não há necessidade de fazer profilaxia nos pacientes valvares com válvula nativa. O motivo para isso é decorrente das constantes bacteremias que ocorrem durante o cotidiano, após uma escovação dentária, uma mastigação, uma passagem de fio dental. Então é muito mais importante uma saúde bucal adequada do que uma profilaxia na hora de uma extração ou de uma obturação dentária. Então o que se viu é que a chance de ter endocardite secundária à própria flora endógena que ocorre na boca, na cavidade bucal, é 150 vezes maior do que após uma extração dentária, por exemplo. Também viu-se que essa bacteremia não tem muita correlação com sangramento, tem correlação com doença periodontal e cáries, etc. Então, o mais importante é a profilaxia, da profilaxia seria uma saúde bucal adequada. Então, hoje não existe classe 1, classe 2A para os pacientes de alto risco e classe 2B para os pacientes de moderado risco. Na vida real, na prática, nós levamos em consideração, na hora de indicar profilaxia para um paciente valvar com válvula nativa, se o paciente tiver uma saúde bucal boa, então nós não recomendamos a profilaxia. Se ele tiver uma doença periodontal e uma má saúde bucal e não tiver nenhuma história de alergia à amoxicilina ou à penicilina, então nós, nesse caso, continuamos recomendando a profilaxia. As diretrizes não recomendam mais nenhuma profilaxia para outros procedimentos que não sejam procedimento da cavidade oral. Então, cirurgia abdominal, ginecológica, geniturinária, não está mais contemplado nas diretrizes. Então, é só para tratamento odontológico e para pacientes de alto risco, portadores de prótese ou antecedente de doença de endocardite infecciosa. Então, fazendo uma pequena revisão, o paciente com estenose aórtica grave, assintomático, com função ventricular esquerda normal, ele, em geral, tem uma sobrevida semelhante à da população normal para idade e sexo, quando comparado com a mesma idade, com a mesma faixa etária, idade e sexo. Ou seja, ele, sendo assintomático, o risco de morte súbita, que é o grande problema dos portadores de estenose aórtica, a chance de uma morte súbita é muito pequena.
Vários trabalhos já acompanharam esses pacientes e viram que se ele é assintomático e tem função ventricular esquerda normal, esse risco é muito pequeno. Talvez o risco da própria cirurgia cardíaca, da troca valvar aórtica, que nos melhores resultados chega a 2%, 3%, 4%, seja maior o risco cirúrgico do que o risco de uma morte súbita nesse grupo de pacientes. Por isso, os pacientes com estenose aórtica grave, assintomática, função ventricular esquerda normal, podem ser mantidos em acompanhamento clínico, sem nenhuma medicação. As medicações podem levar a hipotensão, podem levar a baixo débito e tornar o paciente sintomático. O importante é que devem ser sempre corrigidos todos os fatores de risco, que sabemos hoje que a estenose aórtica tem fatores de risco semelhantes à da aterosclerose coronariana, por exemplo. Então, corrigir dislipidemia, parar de fumar, corrigir diabetes, para ver se a doença valvar aórtica não evolui muito. Uma vez que no acompanhamento desse paciente ele passe a ter algum sintoma de espineia, síncope ou pré-síncope ou angina, esse doente tem indicação cirúrgica, da mesma forma que se na evolução ecocardiográfica também observarmos que está havendo queda da fração de ejeção. Então a preocupação é a fração de ejeção e a sintomatologia. Dos métodos que nós podemos utilizar no paciente com estenose aórtica assintomático, que se diz assintomático, com vida normal ativa, um paciente adulto, jovem, é colocar esse paciente num teste de esforço, num ambiente hospitalar e com pessoas experientes, para ver como ele se comporta no esforço. Ver o comportamento da pressão arterial, da frequência cardíaca, se aparece alguma arritmia. É feito um protocolo de Bruce modificado e assim a gente vai confirmar que ele realmente é assintomático ou não. Porque muitos desses pacientes se dizem assintomáticos e porque não conhecem, não reconhecem os sintomas ou são limitados. Então, um teste de esforço neste grupo assintomático, repito, com função ventricular esquerda normal, nós poderemos colocar num teste com pessoas experientes e em ambiente hospitalar. Então, às vezes, esses pacientes ditos assintomáticos, nós vemos no teste que ele tem um comportamento anormal frente ao exercício físico. E aí sim, ele teria uma indicação cirúrgica. Outra observação que eu faço é que se porventura o paciente não pode ser acompanhado, é um paciente que mora longe, não tem condições de vir ao controle clínico semestral, é melhor intervir naquele momento. Se também ele tiver uma grande hipertrofia ventricular esquerda, em torno de 15 milímetros para o homem, 12 milímetros para a mulher, também já é mais prudente indicar a cirurgia. Então, nós só mantemos o paciente clínico, aquele paciente que a gente considera liso. Apesar da estenose aórtica, ele é liso, não tem sintoma, não tem hipertrofia importante, faz um teste de esforço supervisionado bom e pode voltar nos controles semestrais. Se nós temos o risco de perder o doente de vista, é melhor intervir naquele momento. Se você estiver se referindo ao prolapso verdadeiro da válvula mitral com refluxo, e se esse refluxo é discreto, ou seja, aquela degeneração mixomatosa, o prolapso verdadeiro segundo os critérios ecocardiográficos com refluxo, se for discreto, pode ser a cada 3, 4 anos. Se esse refluxo for moderado a grave, é mais interessante que seja feito anual. Principalmente nos pacientes do sexo masculino. O prolapso válvula mitral nos pacientes do sexo masculino, ele evolui um pouco pior do que do sexo feminino. As mulheres têm mais prolapso do que os homens, mas os homens têm prolapsos que tendem a complicar, com ruptura de cordas e essa insuficiência mitral que era moderada, passando a grave. Então, se ele tem moderada a grave, o acompanhamento deve ser anual. Se for discreta, a cada 3, 4 anos.
repetindo, se for um prolapso verdadeiro, com insuficiência mitral, com degeneração mixomatosa, ele pode cursar com dor. É um dos sintomas que o prolapso válvula mitral, na verdade, é uma síndrome que leva aquelas poliqueixas, que são verídicas, é uma personalidade, está relacionado ao síndrome do pânico, a gente vê isso claramente, principalmente em homens. E as mulheres, apesar de ter mais frequente, fica com aquela poliqueixa, mas sendo um prolapso verdadeiro, há explicação para, ela pode ter dor mesmo. Tá? Não é angina, mas é uma dor atípica, mas que é bem relacionada. Não se sabe se essa queixa é um pouco psicológica ou se é realmente fisiológica, mas essa queixa existe. Nos pacientes com lesões valvares discretas, ele está liberado para atividades, inclusive profissionais. Lesões discretas, de refluxo ou tipo estenose. No seu caso, provavelmente entre 12 e 15 anos, mitro tricuspídeo, provavelmente deve ser um reumático. Mesmo assim, essa lesão sendo moderada a grave, ele já não está liberado para atividades profissionais, poderia fazer atividades recreativas e sempre acompanhando a função ventricular esquerda, os sintomas, etc. Nas lesões discretas, ele está liberado. As diretrizes para exercício em valvopatias são aquelas ainda publicadas pela Bethesda, que contemplam as valvopatias como discreta, moderada e grave, e nas lesões discretas eles estão liberados para exercício. Nas lesões moderada a grave já há uma restrição, principalmente a nível profissional. O risco em termos de números, eu não sei dizer qual a chance dele transformar uma IAO discreta moderada em grave de maneira aguda. Mas o acompanhamento desse paciente é feito em termos de indicação cirúrgica, da mesma maneira que nós fazemos com o paciente com insuficiência aórtica reumática. Se é discreta, acompanhamento ecocardiográfico a cada 3, 4 anos. Se é moderada a grave, acompanhamento pelo menos anual. Uma vez indicada a cirurgia para a correção da insuficiência mitral secundária ao prolapso válvula mitral, baseada em sintoma, função ventricular esquerda, diâmetro sistólico final, tamanho da atrial esquerda. Os pacientes que têm prolapso válvula mitral, principalmente do folheto posterior, a chance do benefício da plastia é maior do que se ele tem do folheto anterior ou de 2 folhetos. Então, quando o prolapso é do folheto posterior, em geral, a chance de plastia chega a 95%. E isso, quando a gente vê isso, conversamos com o cirurgião e incentivamos o cirurgião, que muitos cirurgiões já são bem estimulados a fazer plastia nesse grupo de doentes. Mas a decisão final cabe ao cirurgião mesmo, na hora que ele abre e vê as condições da válvula. Mas o folheto posterior é mais facilmente corrigível do que o folheto anterior ou ambos os folhetos. O ecotransesofágico, durante o tratamento cirúrgico, na sala de cirurgia, ajuda muito o cirurgião na obtenção de um resultado ideal. As lesões regurgitativas, insuficiência mitral, insuficiência aórtica moderada, em geral, tolera muito bem a gravidez. Essa mulher poderia até ser liberada para a gravidez, é bem tolerada. As lesões tipo estenose, já mesmo moderada, podem complicar durante a gravidez. Então, numa lesão estenose mitral, por exemplo, de moderada a grave, área valvar de 1.2, 1.3,
há quem recomende uma valvotomia mitral percutânea antes de uma possível gravidez, porque a valvotomia mitral percutânea cursa com risco muito pequeno, uma alta incidência de sucesso e uma estenose mitral moderada durante uma gravidez pode descompensar um pouco. Então, isso ainda não é classe 1 também de indicação, isso é opiniões de especialistas, mas a sobrecarga de volume de uma maneira geral, ok. As de pressão, nós precisamos individualizar e ver se tem alguma repercussão, algum sintoma, etc. Não vejo, eu na minha prática, eu não vejo estenose mitral congênita. Além de ser raro, né, provavelmente não chega para mim. Eu imagino que deve ser a mesma coisa, até um pouco mais grave, né? Eu imagino, a repercussão deve ser mais cedo do que a da estenose mitral reumática, mas não tenho certeza. Em geral, quando a paciente descompensa no primeiro trimestre, provavelmente ela não vai tolerar a gravidez inteira, né? Mas sempre na gravidez, a tentativa inicial é de compensar repouso, um pouquinho de beta-bloqueador, restrição hídrica, para evitar qualquer intervenção durante a gravidez. Caso ela não compense, esperamos passar o primeiro trimestre e se for uma estenose mitral, uma valvotomia mitral percutânea. Mas o primeiro é mais grave. Né? Em geral, quando descompensa no primeiro trimestre, provavelmente ela não vai bem. Não, eu particularmente não gosto também de fazer, mas o risco trombótico para as pacientes que são trombogênicas, portadoras de prótese mecânica, por exemplo, é muito grande. Então, a gente tem que fazer a troca, pelo menos nas 12 primeiras semanas, né? Troca para heparina. Então, apesar de não ser muito agradável, é mais seguro do que deixar com anticoagulante oral ou não fazer nada.